Olá, bom dia, todo mundo, tudo bem? Hoje tem mais uma live aqui, ainda não tem ninguém, vamos aguardar um pouco, esperar. Oi, bom dia, Sandra, Rosângela. Oi, Rô, bom dia. Vamos esperar um pouco mais gente entrar. Catarina entrou com a Lumena, a Rô tá dando um oi. Bom dia. Esperar mais um pouquinho, entrar mais gente, né? Sala Vila Mariana entrou. Oi, meninas. Bom dia. Bom, acho que a gente vai começando. Eu vou falar um pouquinho, tem pouca gente ainda, mas eu vou falando um pouquinho desse projeto. A ideia é convidar pessoas. Oi, Maricota. Tô em casa, Rô. Obrigada, Mari. Amore. Então, a ideia é trazer convidados uma vez a cada 2 semanas. Semana retrasada foi a Mariana Garbim, que está nos vendo agora, né, sobre psicologia jurídica. Ah, dei seu telefone hoje para a Sandra, viu, Mari? Não sei se ela já entrou em contato com você. É, E hoje eu estou convidando a Catarina Cunha e a Lumena Salem Yamamura, que são psicólogas, e a gente vai falar hoje no Dia dos Namorados, né? A gente vai falar sobre parceiros em tempos de crise. No dia 26, daqui a 2 semanas, vem o Rosalvo Pires, psicólogo, também falando sobre crise, quais são os seus planos. A ideia não é falar só sobre os momentos da pandemia, mas é falar sobre momentos de crise no geral. A gente vai entender um pouquinho o que é crise, né? Que a Catarina e a Lumena vão explicar para a gente. Então, acho que a gente pode começar. Catarina, vou pedir para você pedir para entrar na conversa. Ó a Sandra Flores aí. Ó, Sandra, a Mariana Garbim tá aí na sala também, viu? Bom, eu tô com a tela do Instagram no computador aí atrás para ver se eu enxergo melhor as perguntas. Só que não tá aparecendo para mim. Eu vou ter que fazer um esforço para ler aqui. Ah, já achei você. Isso. Aí, Aê! olá! Bom Tudo dia! bem? Bom Agora dia! sim! Deixa eu arrumar o ângulo aqui. Tá Tudo bem. bem com vocês? Tudo bem, nós temos que ficar um pouco juntas, né? Ficar bem A gente já não vive juntas Achei! há tantos séculos e agora a gente vai grudar. Não tem aquele Vocês, metro e meio, a dois de não. distância hoje. vocês quase não estão juntas, né? Quase não. Só Só aos É. 34 anos. 34 anos Já trabalhando. é um casamento até, né? Eu ia falar, é mais que casamento, é mais fácil trabalhar juntas do que casar, né? Não é É, exatamente. então, Obrigada, mas Mari, Obrigada pelo pelo convite. convite. Muito legal. Muito bom. imagina. E aproveitando, né, que vocês estão falando disso, que vocês estão juntas há 34 anos, e eu acho que as pessoas não estão entendendo muito. Não, É, então, ninguém então entende. eu queria que.
Queria que vocês começassem explicando essa parceria de vocês, o que que vocês fazem, porque todo mundo leu o mini currículo e falou, nossa, elas fazem um monte de coisa, como que elas fazem para integrar isso? Aí Aham. depois queria que, depois que vocês apresentarem isso, bom dia. Bom dia. Eu queria que vocês explicassem para a gente o que que é uma crise. Aí vocês emendam aí. Tá Ok, ótimo, tá então. bom. Bem, nós somos Ah, mas apresenta quem é quem. Quem é a Catarina, quem é a Ah, eu sou a Lumena. Catarina. Até Catarina. parece que todo mundo É, conhece, como né? não sabe ainda? Como ainda? Você está tão acostumada com a gente. É. Então, nós somos psicólogas, Você é Catarina, agora psicodramatistas. Eu sou a você. Catarina. Eu sou E Lumena, com certeza. Porque quem vê Yamamura fica procurando uma japonesa, mas não é, né? É verdade. Não, eu sou neta de japonês com alemão, sírio, então Deus saiu Não assim. parece. quando ela é ri, ela é japonesa. É verdade. Todo o resto é alemão. É, fica puxadinho. Então, nós nos conhecemos no IBP, foi lá que nós nos formamos, no Instituto Brasileiro de Psicodrama, na época do Sueiro, Ana Maria Zampieri, Paula Zampieri. E lá nós nos conhecemos. A Lumena, Eu comecei, adiantar, eu era ego auxiliar da terapeuta dela. sim. Então, eu a conheci primeiro como paciente, né? E foi interessante que, em função disso, como eu gostava muito dos comentários dela enquanto paciente, né? E na época, eu estava no começo da profissão, tinha 20 e poucos anos, então eu era uma terapeuta muito técnica, né? Muito dura, inclusive. Então, eu ia direto no ponto nevrálgico das questões, e isso era ruim para os pacientes, né? Não era, não era fácil ouvir isso. E eu percebia que os pacientes tinham medo de mim, né? Falei, nossa, preciso melhorar isso, né? Ai, eu Então, ia adorar isso. Mas, pá, assim, muito cirúrgico, muito assim, que é pela educação, japonês, alemão, tudo muito pontual, né? ai, eu gosto, né? Tudo Então, bem. tem gente que gosta. Então, ela gostava. Ela, como paciente, gostava. E aí, como eu gostava dos comentários dela, eu falei, bom, a melhor pessoa para eu saber como é que chega realmente é um paciente. E eu fui perguntar para ela depois. Aí foi uma Foi aí conversa que a gente começou. bem pequenininha, olha só, começou numa salinha lá no IBP que quase não era utilizada, às 5 horas da tarde, ficamos conversando. Quando nós abrimos a porta, bom, agora já está na hora de ir embora, todo mundo já tinha ido Já embora, tinha era ido mais de embora. meia-noite, e a gente estava trancada lá dentro. A gente estava batendo papo. A coisa mais. Eu falei assim, gente, tá trancada. A Eu falei sorte assim, que tinha caseiro. exato. O que, que meu marido vai achar? Porque naquela época eu era casada, né? O que, que meu marido vai achar? Aí a sorte que tinha caseiro, aí nós pedimos para o caseiro abrir, aí a gente podia. E aí realmente aí começou a nossa amizade e depois a nossa unidade funcional. Ela foi fazer psicodrama, tudo, e a gente formou unidade funcional. E estamos nisso até hoje. Várias coisas, nós temos muito poucas coisas que uma que fez e a outra não. Muito poucas, né? Agora, o resto, sempre juntas e atendemos juntas. Tanto que os pacientes falam, então as minhas terapeutas, e os amigos, minhas terapeutas? Como minhas terapeutas? Tenho duas. São duas. Como assim? Nós atendemos em codireção. E isso, de verdade, até para entrar no tema, crise, nunca tivemos uma crise realmente. Nós nunca competimos, nós sempre dialogamos. Começou no diálogo. Começou falando, pergunta para mim quem eu sou, me diga como eu sou, me explique quais são os olhos como que veem, chega para você. A minha postura, né? E isso eu posso dizer bem morenianamente, foi um verdadeiro encontro de realmente tirar os olhos e colocar no lugar do outro, e o outro tirar e colocar no lugar dos seus. Até hoje nós somos assim, até de verdade Foi somos algo que assim. fluiu, assim,
amor à primeira vista, assim, quase essa coisa, sabe? Tipo assim, É, fluiu Sim, fluiu muito bem. sempre. Eu me divorciei, mas ela ainda continua, né? Exato. O casamento se foi, mas esse casamento continua. Esse E pelo continuou. visto vai morrer, porque aí houve tantas coisas na nossa vida. E no fim Ela a ficou gente órfã, ela acabou. veio para cá, agora nós somos duas órfãs, digamos, Eu já idosas, né? perdi a Já. minha família rapidamente, em questão de 2 meses. Morreu todo mundo, Exatamente. sumiu. nossa, gente. Então foi algo assim muito impactante mesmo, né? De tirar o chão. Mas ela estava do meu lado. No fim, a gente acabou morando junto Uma em apoiou função a dessas outra, coisas né? todas também. Isso foi muito Então, importante. uma crise externa fez com que aproximasse até vocês. Sim, Mais ainda, exatamente. porque aí depois foi a crise do meu casamento e ela me Sim, deu todo o apoio, todo o apoio. Nós éramos vizinhas, então ela realmente me deu bastante apoio mesmo, que eu estava necessitando naquela época, e foi assim, uma crise externa unindo cada vez mais o vínculo, sim. né? Já Exatamente éramos o uma vínculo. unidade funcional, aí Nós somos irmãs de alma, fala, né? fortaleceu mais ainda, né? Pois é, né? Pois é. E explica o que que é uma crise, então, né? Porque eu também estou aqui falando e eu Sim. não sei se a minha crise é igual à crise de vocês. É, a crise é algo que sai da ordem, do equilíbrio, né? Isso daí é uma crise, onde as Algo pessoas. repentino, né? Inusitado, como esse momento que a gente está vivendo agora. De repente pegou todo mundo de sopetão, né? Assim como eu fui pega com a mudança da minha família, morreu todo mundo em 2 meses, assim, nossa, né? Não, não é tão impactante, acho que, quanto perder as suas bases, né? Como eu perdi. O momento da crise agora é diferente, que quando você vive uma crise tão forte, essa crise desse momento não fica tão forte assim, né? Acaba sendo algo um pouco mais suave para você lidar. Por mais que seja algo diferente, inusitado para o planeta, né? Sim. Todos sofreram esse momento de algo invisível acabar com vidas, muitas vidas. E você, de repente, está com a sua família em casa e um falece, é acometido, ou se não falece, mas é acometido desse vírus, do Covid, e aí vai parar numa UTI, você fica naquela expectativa, você tem que ficar isolado, para que você se resguarde, você tem que conviver muito mais próximo um do outro. E aí é interessante porque quando eu convivo muito mais vezes dentro de um mesmo ambiente com essa pessoa, muitas coisas vão saindo, né? Vão saindo tanto os seus monstros quanto suas fadas. Isso vai depender exatamente de como que você lida internamente no seu dia a dia e qual é o tamanho do vínculo estabelecido com o companheiro, com os familiares, porque tudo foi pego de surpresa, tudo muito novo. E de repente eu tenho 24 horas a família inteira. Ou se eu não tenho filhos, mas eu e o meu marido, eu e o meu companheiro, simplesmente o companheiro, companheira, simplesmente todo dia grudado, porque antes dava uma trégua que cada um conseguia ter aquele momento, saída para trabalhar, vai para a escola, essas coisas. E E final de hoje, semana tinha os familiares, amigos, né? sim, Que sempre davam tinha uma alguma coisa para. aliviada, né? Tanto os homens iam encontrar seus amigos, as mulheres suas amigas, então isso alivia bastante, né? E de repente ficar o tempo inteiro
Não é fácil. Teve gente que achou, nossa, acho que meu casamento agora vai explodir, né? Porque é o tempo inteiro junto. Ai, conta como é que está sendo isso com os pacientes de vocês, com as pessoas que vocês conhecem, né? Esse Então, convívio mais sem Aham, a válvula de escape, né? tá. sim. Olha, com os nossos pacientes, por incrível que pareça, eu acho que, ai, que bom, né, para nós, os nossos pacientes, eles estão até realmente mais equilibrados nesse sentido. Alguns fizeram alguns pactos, né? Olha, a gente não tem para onde correr, então é melhor a gente tentar manter um momento mais saudável entre nós. Se tiver coisa muito pesada, vamos aguardar o momento em que a gente vai poder sair, porque agora não pode sair, então a gente vai conversar depois e continuam fazendo terapia de casal. Outros, na realidade, suscitou, já estava mais ou menos previamente organizada a ideia de fazer terapia de casal. E aí isso suscitou para começarem a terapia de casal. Então, nós Olha, teve casal que começou. Que começou agora, agora. exatamente. Aham. Isso é muito interessante. Então, nós realmente tivemos familiares que nós também Que a gente atendemos, a atende família família também também. online. Está tudo sendo online e é interessante porque todos eles estão muito vinculados conosco. E isso é muito importante para facilitar. Porque nós duas já atendemos online há muito tempo, porque nós duas temos no Facebook o Terapia para Viajantes. Então, Atendendo a atendemos brasileiros que brasileiros moram que moram fora. fora do país. Então, a gente já atende há um bom tempo online. Então, já temos mais ou menos um know-how de como atender e como estabelecer o vínculo, porque geralmente isso é o mais difícil, né? Estabelecer o vínculo, uma vez que você não está na presença, então você tem que se reportar mais. Mas Moreno, nisso, psicodrama, ele é extremamente facilitador. Você se colocar no lugar do outro, ficar invertendo, respirando junto, Uhum. isso realmente Acho que a dificuldade é só trabalha muito. na primeira vez que você atende online, né? Que aí você presta mais atenção para adquirir essa sensibilidade de até respirar junto, né? E aí a coisa começa a fluir, você percebe o canal, né? Que ele realmente acontece. Até ontem mesmo um paciente falou, nossa, a gente está em atendimento online, mas é diferente, lógico que o presencial é melhor, mas eu estou sentindo tão perto que para mim tá bom, tá sendo ótimo fazer terapia assim. Sim, há Né? Então, pacientes que até gostam porque eles não precisam sair de casa, né? também. Então, ou seja, certas Né? pessoas, até outros realmente tinham já se divorciado, então estão vivendo sozinhos. Então, Uhum. aí entra mais na vontade de conhecer alguém. Aí é um outro aspecto desse momento também. Como conhecer alguém, Uhum. né? Como? Como que faz isso no momento de pandemia, que não pode sair, dá medo de encontrar? Como que é isso? As pessoas estão furando isolamento, estão em suspensão? Como que tá isso? Tem de tudo um pouco na nossa vivência e de que contam também para É nós, que né? contam. Os pacientes em si não estão saindo propriamente. Não, eles até contam o que está ocorrendo e como eles estão lidando com isso, né? Alguns participam de sites de paquera, que aí marcam uma live também pelo Zoom, onde todos vão se conhecendo e depois entram nas conversas particulares. É. Quando Eles têm grupos de paquera. um dá um match, vamos dizer, né? Tem grupo de Grupo paquera? Isso eu não sabia. Olha só.
grupo de Tem alguns paquera. bairros aqui em São Paulo, tem grupos de paquera, é muito interessante. Sim, e às vezes rola até um fetiche, um erotismo. Isso a Sim, gente fica até um sabendo. sexo Um sexo virtual, né? virtual, assim, uma coisa Ah, o mais pessoal tá namorando bastante virtualmente. É, exato. aham. Então tem uma coisa mais no grupo de paquera é um erotismo, Sim. mas nada muito arrojado. Aí depois eles vão para o canto da live deles, do, 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 do No momento particular, no PV, né? particular. Privado. O grupo de paquera é só um tira daqui, põe ali, faz um mini strip sem muita. é, É dá um só um jeito. chamariz, só um É um chamariz, flertezinho. olha só, exatamente. É um flerte com uma leve ousadia, mas que aí depois realmente eles continuam as conversas particulares. E outros que furam mesmo, outros que realmente. Isso a gente não são nossos pacientes, são pacientes que contam para nós que eles sabem, né? Que realmente furam e aí, eu não aguento, eu não consigo ficar sem alguém, eu não consigo ficar sozinho. Há pessoas que inclusive entraram num momento de depressão, outros pânico também, deu ansiedade, um pouco de claustrofobia, ficar fechado o tempo inteiro. Então, essas coisas, essa pandemia, de uma certa forma, ela apenas exacerbou comportamentos. Em alguns momentos, o comportamento já é pré-existente e o que ocorre é que simplesmente veio mais, eclodiu. Mari? Tá falhando um pouquinho a conexão. Ixi. A conexão ficou ruim. Oi? Deixa eu ver se é a minha ou se é a de vocês. Tá um pouquinho, tá voltando. Deixa eu ver. Mas aí Oi, eu vou Mari? retomando. Voltou Oi. agora. Voltou a Mari? conexão, pode continuar. Tô aqui, ó. E, né, retomando um pouquinho o que vocês estavam dizendo, a gente tem essas coisas, né? A Lori estava dizendo que o online veio para ficar, mas acho que a gente tem esses percalçozinhos aí de conexão, né? Ultimamente tem acontecido bastante, às vezes eu estou no meio de uma sessão e a internet fica oscilando. Aí tá bom, Rô, parece que aqui também, acho que foi lá na Catarina conversando enquanto isso, né? Elas caíram mesmo, a conexão foi a conexão de lá. Mas então aí eu estava conversando com elas em um outro momento, e elas estavam contando algumas situações aí de pacientes e elas estavam falando mesmo das características que vão exacerbando, né? Comigo também está acontecendo bastante isso, mas o mais interessante é que algumas pessoas estão gostando mais de ficar em casa, né? Então, quando elas dividem isso com a gente, sobre sobre alguns casais estarem fazendo combinados para ficarem bem, até poderem sair, fazer alguma outra coisa. Então eu achei isso bem interessante, né? Porque nada como um bom combinado. E elas estavam contando também sobre como elas se conheceram e dos combinados que elas foram fazendo, as coisas que foram incomodando. Eu acho que isso é algo super importante que né, precisa acontecer nos casais, mas eu percebo também em a dificuldade em poder comunicar as coisas, né? Como as pessoas têm dificuldade de dizer o que sentem, o que pensam, e o que a Catarina e a Lumena estavam dizendo é exatamente isso, né? De, de conversar, fazer combinados. Eu acho que o combinado não sai caro, né? Ó, elas entraram, pediram para entrar, mas eu já aceitei, mas não está entrando. Rô, o diálogo é super importante, né? Mas tem os falsos diálogos também,
que é comunicar aquilo que não é exatamente uma necessidade. Coisa que a comunicação não violenta, ela mostra muito pra gente como é que funciona isso, né? Ah, sim. É, a Sandra Flores está dando a dica de ter o cabo de rede ligado direto no modem para o computador. Só que aí a conexão aqui é pelo celular, né? Fica complicado, tá difícil mesmo elas entrarem. Pede para entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Catarina, pede para entrar, porque o da Lumena não está aceitando. Acontece nas melhores famílias, né, gente? As companhias aí estão deixando a gente meio na mão, né? Pelo menos já aconteceu comigo várias vezes de não de ter o acesso que cai, que trava, fica congelado. Às vezes o paciente está falando uma coisa tão emocional, tão importante, e aí trava, né? Putz, você fica até sem graça de falar. Poxa, eu não entendi porque travou aqui. Voltou. Estamos Conectando, entrando. estamos entrando. Tô aqui retomando o que vocês estavam falando. Ah, E a gente estava falando do problema da conexão, né? A Tati está falando que olá. na Oi. Austrália as Ai, nossa. restrições já diminuíram. Voltou? Deixa eu só ler aqui o que a Tati Gans está falando. A Tati é uma terapeuta que mora na Austrália há bastante tempo, né? Aqui na Austrália as restrições já Ah, diminuíram, mas algumas pessoas ainda estão preferindo fazer online. Nós terapeutas uhum, vamos ter uma retomada delicada ao consultório da clínica. mesmo. A Rô está sugerindo que quando cai o Wi-Fi para entrar no 3G. Às vezes o meu 3G está melhor que o Wi-Fi. Vocês já estão estáveis aí na conexão? Parece Olha, que sim. parece que sim. Eu não sei. Geralmente a gente está atendendo a essa hora e não ocorre isso. Eu falei, gente, o que acontece? É Dia dos Namorados. Talvez estejam todos conversando. Vários, vários namorados estão namorando virtualmente, a gente fazendo live aqui. Exatamente. Ai, olha que coisa chata. Mas assim, tentar ver que a gente não está no celular, a gente está no iPad. Então, É. não Ah, deveria é. cair. Bom, A e Sandra aí? Ranieri tá Ah, falando que a fala tá gostosa, parabéns pela alegria e leveza em falar. muito obrigada. Muito obrigada. Não, mas Eu continue. A gente estava falando, né, das características que vão exacerbando, que às vezes vira uma psicopatologia, né? Que essa pandemia faz ficar mais isolado e aí as coisas vão surgindo. sim, Uhum. as coisas vão surgindo, alguns conseguem ter o equilíbrio, a sensatez de conseguir conversar a respeito, um dá realmente o apoio ao outro, isso é muito importante, e outros já partem. Há pessoas que nós sabemos, não são pacientes nossos, que assim que começou a pandemia, falou, eu quero divórcio, e já saiu de casa. Já Ah, teve teve exatamente isso? Foi super teve. rápido? Foi Sim. assim, acho que ficou aguardando um momento, tipo, eu não vou ficar nessa pandemia com quem eu não quero mais. Deve ter sido algo que vinha É. há muito tempo, isso sendo provocado, e quando começou, temos que ficar isolados, essa pessoa, isso a gente sabe, simplesmente falou, não quero mais, estou indo embora. Uhum. E realmente saiu, foi embora, né? E então, ou seja, tem tantas coisas que ocorrem, pessoas que se sentem sós e ficam também buscando como estar com alguém, porque nessa solidão termina trazendo também muita angústia. Poucas pessoas conseguem ter o que a gente chama de solitude, né? Que é o outro lado da solidão. É estar bem sozinho, estar tranquilo e até gosta de estar só, porque consegue fazer coisas que se estivessem juntos não estariam, né?
E essas pessoas, elas estão tranquilas, elas conseguem achar coisas para fazer. Agora, essas que estão realmente vivendo uma solidão, elas entram muito profundamente em busca, e às vezes ficam achando pelo em ovo, né? Porque elas ficam em busca de, ai, por que que eu sou só? Ai, o que que acontece que eu não consigo achar alguém? Que já eram coisas pré-existentes, né? O que a gente mais notou é uma exacerbação mesmo do que sempre existiu. Não é que tenha aparecido uma coisa nova. É isso não... É um estado interno que sempre existiu que acabou exacerbando com a pandemia, né? Ou seja, ficou mais evidente, porque agora eu estou comigo mesma, então as minhas emoções aparecem mais facilmente para mim. Para mim, para o outro, no contato e tudo mais, né? Existem até casais que ficaram melhor Sim, é com a verdade. pandemia, que já estavam em terapia de casal, né? Mas enquanto em terapia de casal, saía para trabalhar, final de semana, muitos amigos, família. Isso estava interferindo, inclusive, na relação deles olharem um para o outro. E, de repente, com a pandemia, tiveram que começar a olhar realmente um para o outro. E E qual é, facilitou. qual é a teoria de vocês sobre isso? Assim, o que que eles enxergaram que antes eles não enxergavam? Quando tem, né, esse externo, as pessoas externas, e eles, né, se veem obrigados a olhar um para o outro, o que deveria acontecer sempre, né? A gente não olha nem para a gente mesmo. E Exato. qual é a teoria de vocês? O que que eles enxergaram, né, nesses casais Exato. que melhoraram? O que existia era muito mais um olhar para as suas famílias de origem do que para eles mesmos, né? Cuidavam muito da Das parte, famílias e do social. né? E quando estavam exaustos, exaustos, não se olhavam, né? Então isso acabava realmente afastando, né? Olha, que interessante. Então quer dizer que algumas famílias acabam Termina, atrapalhando na relação do casal. Sim, sim, Olha porque só. solicitam em demasia, né? Solicitam em demasia, e aí realmente termina tendo uma demanda muito forte que termina atrapalhando o casal. E isso faz com que, não só em termos de família, mas também de amizade. Tem muita coisa que vai, muito show, muita festa. Então, muitas coisas que ficam entre o casal, né? E isso Hum. termina realmente dificultando esse chegar mais perto, este olhar, quem eu sou, porque foi muito bonito enquanto eu estava. E é engraçado que a queixa é na sessão de casal. Ah, mas quando a gente namorava, era tudo diferente. Tá bom, mas quando namorava sempre é uma diferente. fase Mas de o que está. sedução, né? Exatamente, a sedução vai ser tem que ser diferente, Sim, né? lógico. E aí depois, quando uniu, tá, continuaram como se estivesse no namoro, porque continuam indo às festas, continuam indo às baladas, continuam indo aos shows. E é interessante que quando viajam, nossa, somos muito bons juntos. Porque nesse momento de viagem, estão exatamente juntos, só que não tem essa percepção. E a pandemia, ela terminou trazendo essa percepção. Então, tem o lado de tudo, né? Dual, tem o lado também bom, que trouxe um relacionamento de vamos nos olhar, porque nós não temos nada periférico e nada entre nós. Então, vamos começar a nos ver. Mas Outros, sabe que é interessante? Vocês acham que isso tem a ver com os casais que já faziam terapia de casal antes? Porque a minha fantasia, ou a minha imaginação, era de que os casais não iam se aguentar. Lógico que deve ter um monte que não se aguenta, a gente ouve falar do aumento da violência doméstica, mas vocês acham que a terapia de casal ajuda a ter uma harmonia maior nesses momentos de crise?
auxilia ou bastante. não, assim. Eu acho Não, que não, auxilia ao sim. contrário. Porque como a gente trabalha vínculo, então a gente vai detectar o que está ocorrendo no vínculo desse casal, qual é a dificuldade para eles terem um encontro. Porque a gente consegue perceber se é um casal que daqui a pouco não vai ter mais nada mesmo. Então a gente vai trabalhando o vínculo e percebendo como é que está realmente, já esfriou. E outros a gente vê, não, isso é possível e a gente pode orientar e detectar para construção, para uma retomada e ver qual é o ponto nevrálgico. E realmente a terapia de casal, ela facilita imensamente. Sim. Porque muitas pessoas, até nesse momento que se separaram, que está tendo realmente uma crise, está tendo feminicídio, está havendo de tudo, tudo, tudo. Né? Eu falei assim, nossa, realmente é um terror isso, porque se você tinha um marido alcoólatra ou qualquer outra coisa que chegava em casa e batia, mas pelo menos quando ele estava lá bebendo, você estava na paz, digamos assim, que horror, né? É. Mas é exato, e agora não, agora tá junto. E assim, o que acontece é que você consegue perceber esse tipo de situação e esse vínculo pode ser realmente retomado, reconstruído. Aprender A a dialogar, né? empatia, né? Dialogar, ser mais empático verdadeiramente. Empatia está na moda. Agora, a palavra do momento é empatia, mas Sim. o que é empatia verdadeiramente, O né? que é uma empatia verdadeiramente? Então, essa empatia realmente, isso é exatamente como o Moreno coloca, é olhar você com os teus olhos e você me olhar com os meus olhos. Quando isso realmente acontece, até me arrepia, de verdade, é lindo, porque eu vou respirar junto, eu vou sentir junto. Isso eu e a Lumena, a gente tem bastante. Às vezes eu tô de um jeito, eu vejo. A Lumena faz. Eu, pode falar. Ela faz. Ela faz. Mas tem o. Então, tem o. E o. É interessante Ter um isso. ouvido, isso é empatia. É de É. fato conhecer a pessoa. Não importa se ela é amiga, se ela é o seu marido, sua mulher, seu companheiro, o que for. A empatia é estar junto. Nós temos uma amiga extremamente querida que às vezes eu penso, eu acho que eu vou ligar porque um oi é muito bom. E eu ligo, nossa, muito legal. Nós fizemos a única saída que nós tivemos foi porque assim, eu Fora o adoro fora o supermercado, lógico. supermercado, a única saída que não tinha nada a ver, mas nós fizemos com muito amor, amor, porque a gente adora essa amiga. Ela simplesmente, nós falamos, vamos visitá-la, nós vamos almoçar com você. Gente, isso foi muito legal, porque isto é amor. É quando você de verdade vê, é vestir a pele, é sentir junto. Isso é empatia real. É olhar para você e, Mari, como é que está o seu momento neste momento? Eu estou sentindo que. Estou Às vezes percebendo estou você percebendo você assim, seu assim. olhar está meio, né? É real isso? É minha percepção? Ou isso está acontecendo com você? Né? Ter essa sensibilidade e ter também a coragem de perguntar, Sim. né? Tá perto, tipo, se pôr disponível mesmo, né? Isso para mim é empatia. Isso lembra aquele caso que você estava lembrando, nós tivemos em 1994, 95, 95, uma família, que foi inclusive a nossa primeira primeira família e foi família, o caso mais difícil que nós duas já tivemos na nossa vida, porque não tinha nenhuma referência
de como Teórica. atender teórica. Aliás, ninguém entendia como era possível fazer terapia com pessoas com essa síndrome, né? Coreia de Que era a Huntington. Coreia de Huntington, Como que é isso? Como né? Que é é essa síndrome? uma doença degenerativa do sistema nervoso central. A Então, pessoa vai você vai perdendo a perdendo fala, os movimentos os vão ficando. movimentos, vão ficando, tem espasmos, né? Perde a fala. Então, é bastante difícil você interagir. E não pula nenhuma geração. Acomete 50% dos seus descendentes. Né? Então, você tem filhos, 50% desses filhos vão apresentar essa síndrome posteriormente, que aparece lá pelos 50 anos por aí. Hoje em dia existem estudos que dizem que é raro, mas começa também a Também partir dos 7 anos. Criança Criança acontece. também acontece. É raro, mas acontece também. E essa família, nós atendemos a família porque nós tínhamos que atender as pessoas acometidas que não verbalizam mais, elas têm a Estava noção. difícil, a gente até conseguiu melhorar a fala. Sim, porque não tá, isso a gente Porque conseguiu. logo no primeiro dia foi quando a gente fazia um curso de psicobiofísica. A gente já é velhinha, a gente já fez a gente já fez bastante muitos cursos. Já deu tempo de fazer muita coisa. Né? Exatamente. E aí o nosso professor olhou e falou: eu acho que vocês vão conseguir atender esse caso. E a gente nem sabia o que viria para a gente, né? Daí nós fomos para o consultório lá, chegou a família, quando ele nos apresentou e a gente viu qual era o caso que a gente ia atender, a pessoa não ficava em pé sozinha. Ela tinha que ficar deitada, porque se ela corria o risco de cair da cadeira ou coisas do gênero. Com duas pessoas apoiando. Com muito espasmo, não conseguia verbalizar. Então, nós duas ficamos olhando uma para a cara da outra, assim, tipo... E o nosso professor, eu sei que vocês Eu sei que vocês vão conseguir atender. Aí nós... tá bom. Então, a gente Aquele olhou... peso, né? Aquela pressão. Ai, nossa. Tipo, eu sei que vocês vão atender. A gente olhou uma para a outra. Não. Vamos ser lá. Bem morenianas. Vamos tentar achar uma ideia, criar em cima ponto de contato. Né? Para a gente conseguir estabelecer uma relação ali, um vínculo, uma via de comunicação. Né? E como a pessoa ficava deitada, na época eu nem tinha feito curso de massagem ainda. Eu comecei com toque mesmo, eu fiz biodinâmica depois. Comecei com toque mesmo, a gente ia conversando durante o toque, daí a gente foi percebendo o olhar. Nós nos vinculamos pelo olhar. O que mudava bastante era o olhar. Algumas vezes ela conseguia sorrir, de acordo com o que a gente ia falando para ela, e assim a gente foi. E ela era a mais agressiva. Ela era muito agressiva. Que eram duas irmãs. Uma era mais tranquila e essa era a mais agressiva. De pegar pelos cabelos mesmo e arrancar cabelo. Nossa, talvez até pela dificuldade de se comunicar, né? Às vezes sai via agressividade, né? E também como vai atingindo... Vai pegando partes do cérebro, vai ficando com mais primitivo, né? Ficando com a parte mais agressiva mesmo. Tá, mais motor instintiva, né? Instintiva motor. Exato. Então a gente foi tateando e a gente foi trabalhando, e aí é lógico que a gente sentiu necessidade de ter a família junto. Né? Em momentos de reunião com essa família, para a gente poder entender melhor a pessoa, como é que ela estava ficando. E nós tínhamos que orientar a família, inclusive, para que as que estavam solteiras, estavam namorando, para elas não terem filhos. Olha só que coisa, coisa impressionante. Difícil, né? Difícil esse tema. Muito difícil. E nós tivemos, de verdade, muito sucesso, porque aí eu gosto muito de arte. Né? Aí eu tive uma ideia, que tal a gente começar a utilizar, porque aí ela foi começando a melhorar e foi começando a ficar sentada. Consegui sentar.
a conseguir sentar. Então, nós levávamos cartolinas, guache Pintura a e dedo. pintura a dedo. Tintas de pintura a dedo. E começava, ela fazia, na realidade, eram borrões. Mas aí eu comecei a falar, você gostaria, estava próximo ao Natal, você gostaria de fazer alguma coisa para dar de presente aos seus familiares? E ela expressava com a cabeça, Ela já começou começou a a balbuciar, articular balbuciar. algumas palavras. Aí eu fazia caixas de presente com a arte dela. Fazia caixa, fazia cartão, fazia marcador de livro. Né? Comecei a inventar, então, criar. começou a se sentir útil de novo. E aí ela pediu se nós podíamos um dia atender a ela e os familiares. Fazer uma sessão de pintura com a Foi família uma toda. sessão de 4 horas, que a família era grande. 4 horas. A gente saiu bem exausta. E todo mundo com cartolina, com pintura. Foi uma união, uma integração. Daí surgiu um dos sobrinhos desta senhora, ele terminou, ele estava na fase de prestar vestibular, ele se tornou um psicólogo, por causa de nós duas. Nós inspiramos muita gente para se tornar psicólogo. É muito engraçado isso. Eu falei assim, nossa, a gente não fala nada, gente. É assim só. Mas que é o modelo, né? É um jeito diferente de trabalhar, então acho que isso traz algum desejo, alguma coisa. Mas eu tô aqui pensando, né, um pouquinho nesse trabalho que vocês fizeram e pensei um pouco no nosso tema, né, dos parceiros em tempo de crise. E eu tô pensando assim, pessoas com limitações motoras graves, neurológicas, foram desenvolvendo uma forma de comunicação e às vezes a gente que não tem nenhuma limitação neurológica nesse sentido, a gente não consegue se comunicar, né? A gente coloca outros bloqueios. Aí eu fiquei pensando um pouco nisso, pensei também como a arte pode ser um intermediário de comunicação. E aproveitando, a gente tem 13 minutos aqui de live ainda, então passa rápido, né? Muito rápido. Aquele momento. Aí queria, assim, a partir disso, né, que a gente está falando de desenvolver uma comunicação, de identificar no outro, ou intermediários como a arte para facilitar na comunicação. Queria que vocês fossem finalizando um pouco, dando dicas para quem não faz terapia. E, por exemplo, assim, agora eu estou vendo aqui que tem mais profissionais assistindo a gente do que não profissionais da nossa área, né? E outras pessoas vão acessar também. E eu queria que vocês dessem umas dicas, por exemplo, do que as pessoas podem fazer em casa, qualquer tipo de parceria, não precisa ser só casal, né, afetivo sexual, pode ser qualquer parceria, até no trabalho. Que dica que vocês dão para as pessoas que estão em casa, no isolamento, né, algumas se comunicando só via online, outras em casa confinadas ali, procurando arrumar o que fazer? Deem dicas para as pessoas. Bem, eu daria uma dica bastante, que eu acho bastante efetiva, da pessoa, primeiro, ela saber quem ela é no sentido de eu posso errar, eu sou ser humano, eu posso de verdade comunicar. Eu não sou perfeito, nem o outro é perfeito, não existe essa perfeição. E é bom expressar, é melhor expressar do que ficar sofrendo. Então, falar o que eu estou sentindo para um amigo, e se eu não tenho exatamente aquele amigo para falar, aquela pessoa que está à minha frente. Mesmo que seja um colega de trabalho. Ai, olha, hoje eu realmente senti muita angústia, me deu ansiedade, me deu medo, eu tenho medo. Não tem problema. Para os homens, então, que é um pouco mais difícil, eles têm muito mais dificuldade, porque tem aquela história, né? Homem não chora, homem tem que ser sempre forte. Só para mulheres. Sentimento, isso daí é coisa de mulher, mimimi.
Não, homem chora sim, Sofre. homem sofre sim, e às vezes por todo esse peso sofre até muito mais, porque não Uhum. expressa e fica endurecendo, vai formando couraças. Então é interessante, expresse a sua dor. Eu achei lindo uma pessoa, não vou citar, é muito próxima a mim, quando eu vi pela primeira vez expressando a tristeza dele naquele momento no Facebook. É uma pessoa extremamente reservada e de repente quando eu vi no Facebook eu falei que lindo, eu achei lindo, Uhum. expressando E a quem, dor, o sofrimento. e quem não identifica o sentimento? O que vocês Quem não, sugerem? quando não identificou, Não É, identificar os tipo assim, eu tô com alguma coisa, eu não sei sabe o que que é. nomear, não sabe nomear. mesmo até falar desse, eu tô Não com alguma sei. coisa que eu não sei o que é. Tô me Ah, sentindo estranho. uma Começa por boa aí, dica. É. né? Começa por aí no diálogo com o outro, você acaba encontrando até o que é. Mas se permitir mesmo, mesmo que você fale pareça bobagem, mas começa a exercitar. Porque é só assim que a gente começa a se encontrar, né? É exercitando mesmo a fala, né? Porque senão fica difícil mesmo aprender a comunicar, né? A Lumena separou um trechinho, leia para elas. É, Ela sim, separou um de trechinho uma que fala de definição uma de amor, na definição de verdade, né? amor, porque Que é legal. é até interessante para muitos casais, até, eu amo essa pessoa, né? Eu a amo, mas simplesmente diz que ama, mas não sabe dizer o que é, na verdade, né? Daí eu peguei aqui E aí não serve só para casal. que não é só Aí para é para casal, né? todos. Amar, na verdade, não é simplesmente sentir amor por essa pessoa. É um compartilhar, é ter lealdade, é desejar o bem dessa pessoa, é até defendê-la na ausência dela, é ter bom humor com ela, né? É uma dedicação, né? É o estar junto, querer estar junto, é desenvolver isso, né? Porque não é simplesmente, hoje em dia o amor é muito. Falar de amor parece muito estranho, as pessoas não sabem nem definir muito como É. é isso, né? Tipo, Ou sai vazio, ou sai piegas, né? Vira uma coisa tipo, oi, tudo bem? Ah, eu te amo. Exatamente. então ficou simples dizer eu te amo, mas sem saber, na verdade, o que é, né, esse sentimento, que é o se colocar no lugar do outro, estar disponível, né? Não criticar, olhar o lado legal e não só o ruim, né? E até nessa É, dica que você pediu, também chegar e falar assim: eu preciso de ajuda. Sim. é difícil pedir ajuda, né? Nossa, Uhum. como é difícil. Porque hoje todo mundo tem que ser super, né? Super mulher, super homem, super tudo. Uhum. Hoje em dia está tudo muito líquido, muito É. É. superficial. Né? Eu gosto Super, muito, superficial, é. exatamente, Exatamente. super superficial, exatamente. Ó, Então, a Rosângela Zarza está perguntando se irmã, nessa comunicação escrever ajuda, se pode ajudar. sim, Pode ajudar, pode sim. ajudar, claro que sim. É uma forma. Primeiro, acho que quando você coloca as suas coisas no papel, fica mais fácil de você olhar, começar a olhar para si mesmo e até aí conseguir até falar com o outro. Nós até falamos para alguns pacientes: escreva, escreva, coloque no papel. Depois a gente pode ver na próxima sessão o que você escreveu. E eu posso É importante escrever, tipo, mandar uma mensagem de texto por Mandar uma celular para o mensagem. parceiro, parceira? Nossa, sim, isso ok. é sempre muito bom, porque às vezes é um momento que eu preciso colocar o que eu estou expressando, o que eu estou sentindo, eu preciso expressar. Uhum. Então é aquele momento. Então, naquele momento eu vou escrever. A hora que o parceiro for ler é uma coisa, Uhum. mas eu, pelo menos, eu estou pondo para fora, Uhum. né? Isso é importante. Sempre é importante
compartilhar. Isso é muito importante. Pode ser por uma... Vocês estavam falando de desenhar, pintar. Pode ser Sim, através de uma arte? pode ser Uma através de uma poesia, uma arte, pintura, poesia. Eu Pode gosto uma ser, muito de escrever. comida. pode ser o Sim, veículo para uma comunicação, né? Aí aí é a forma criativa de começa a ser. deslanchar, né? Porque sempre, olha só, debaixo de uma casca áspera, da maioria das pessoas, há um desejoso estado de estar, de dar e receber amor. Muitas vezes nessa casca tem um desejo de receber e dar amor. Sim. Então, isso é algo que, de fato, Uhum. você tem que utilizar esses meios próprios, que isso também faz com que você se torne até mais resiliente, você consiga lidar mais com as suas dificuldades. E trocar é uma forma de ser resiliente também. É. E aí, né, vocês falam uma coisa de dar e receber aí, né? Porque às vezes dar é mais fácil do que receber, né? E às vezes receber é mais fácil do que dar. Então, eu acho que a gente tem umas facilidades. Eu tenho mais facilidade, acho que em doar. Para mim é um exercício forte receber também. Eu recebo bem através de comida, por exemplo, né, Rosângela? Oh, arroz, cozinha, que é uma maravilha. Nossa, é verdade. A Rô, ela tem uns toques maravilhosos. Muito bom. Pô, mas a gente é gordinha também, porque a Lumena cozinha manda muito bem. Essa eu não sabia. Eu fui a chefe, eu que ensinei. Ela não sabia fazer nada, mas hoje eu até descanso. Entregou. Eu descanso. Espertinha, espertinha. Entreguei. Então, eu acho que realmente é o que nós poderíamos contar dessa Sim. nossa experiência com o indivíduo, E a com gente se família, coloca à com disposição, casal. caso alguém queira conversar mais, tudo entrar no Instagram, fazer perguntas, a gente é aberta. Não, Sim, aliás, vocês devem ter várias histórias. Me deu muita vontade de tem. continuar perguntando, assim, porque já é curioso hoje trabalhar em unidade funcional, ou seja, com duas terapeutas, né? Já é difícil você encontrar isso. E aí vocês estão falando de um jeito de funcionar super sincrônico, né? Super integrado. E eu Sim. já vi que vocês devem ir assim, ó, pá! Então deve ser bem legal, assim, fazer terapia com vocês. É assim, Fiquei curiosa. A Lumena é mais analítica, eu sou mais reflexiva. Ela fala Né? mais. Eu sou prolixa, eu sou analógica, a Lumena é A mais minha digital, comunicação é mais digital. mas também quando eu tiro um negocinho, estremece. Mas é muito Ai, gente. engraçado. Eu não sou uma pessoa de falar palavrão, mas em alguns momentos na terapia eu solto para dar um... Sabe aquele tapa na cara? Choque. Aí eu pum, puxo um negócio que... Nossa, ela fala isso. Falo, eu acho que o remédio prático, pontual e necessário. Tem coisas que só o palavrão expressa, né? Tem uma intensidade Pela intensidade, e tem exatamente. exatamente o ponto, né? O ponto para que isso realmente Acho que atinja. esse momento aqui nosso, vocês puderam perceber um pouco como a gente A funciona, nossa até, dinâmica. né? Como é que isso acaba se dando com os pacientes e tudo mais. E às Que é vezes, isso. quando uma está doente, aí a outra vai atender, ela fica, ai, fica tudo manco Tá, assim. tá faltando alguma coisa, né? É Exato, verdade. Ó, fica. a Sandra Flores, que é psicóloga, também ela tá dizendo, deu até inveja dessa parceria risos, né? É, A Porque Sandra, a Sandra é junguiana, faz roda, né? Faz dança circular, bem legal também. assim, legal. qualquer hora na casa Meninas, dela. queria pedir para vocês começarem a se despedir, porque a gente tem só 1 minuto e meio. Aqui, passou Olha, muito rápido. passou muito rápido, eu agradeço muito o bate-papo, foi algo bem gostoso. Eu falei, nossa, como que vai ser, né? Porque assim, a gente praticamente não aparece dessa forma, a gente não tem muito. As pessoas falam, difícil encontrar vocês nas redes sociais. É difícil mesmo, a E gente live, nega. para mim, é a primeira essa. Exato, a minha é a segunda, né? Mas é sempre. A que eu fiz primeiro é diferente.
Então, assim, eu agradeço a todos que estiveram Sim. aqui presentes. Um beijo grande para as pessoas que eu conheço. A Rô eu vi mais, por isso que eu vou falar da Rô, mas eu agradeço a todos. Obrigada Gostei mesmo. muito, pode nos convidar, podem nos Aham, chamar. sim. Mari, muito obrigada. Obrigada também. Obrigada, eu que agradeço a disponibilidade. Foi muito gostoso a gente estar junto aqui batendo um papo. Que para mim é Legal, exatamente isso, menino. bater papo. Foi bem bom, Muito bem bom. bom. Beijo grande Beijo. para vocês. Obrigadão. Muitos beijos. Ó, Beijo. Coração. Tchau, obrigada. obrigada. Tchau, 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 tchau. tchau.